É verdade. Mas imagina, André, qualquer pessoa de bom senso entende o racismo como uma das piores, as coisas mais atrozes da vida em sociedade. É, Mas, obviamente, não dá pra esperar bom senso de todo mundo. não dá. Mas por que você acha, por exemplo, e aí é legal como você está abordando, que você dá uma fundamentação não só de vida, mas de bagagem literária, Sim, cultural e é, tudo mais. É, racismo é crime. Ponto. isso, Isso, acho que a gente tem que definir pontos aqui, né? Não isso. ficar só a questão do eu acho. Racismo é É. crime. Ponto. E um dos crimes mais sérios que nós temos no nosso código. Por que tão poucas pessoas são punidas por racismo? Eu, Desculpa, sim, só pode não. completando. Apesar de ser algo tão presente como você mostrou, em todas É, as camadas sociais. é. O Brasil, ele é historicamente um país de leis muito avançadas, mas de cumprimento e entendimento dessas leis de maneira muito atrasada. Eu lembro agora do escritor Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein escreveu aquela obra maravilhosa, O Cidadão de Papel. De maneira muito específica, pelo menos no Brasil, em todas as classes sociais, a gente vive uma crise ética e uma crise moral. Né? Então, não somente nós somos negligentes com a lei em termos de racismo, como também somos negligentes com o ECA, como também somos negligentes com o Estatuto do Idoso, somos negligentes com a Lei Maria da Penha. Eu acho, Wesley, que o Brasil carece de uma grande crise ético e moral. Isso Sim. é inevitável. E eu acho que o grupo que dá o pior exemplo é o grupo dirigente. Ou seja, nós temos uma classe política que nos ensina a como corromper, a como desviar, a como fazer errado e, no final das contas, sai impune. Sim. Sai reeleito. E ainda termina sendo reeleito. Isso em todas as esferas. Então, é muito importante a gente entender que, no caso do Brasil, aquilo que é urgente já é negligenciado. Uhum. E aquilo que já é negligenciado pela história, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negro ou pelo fato de ser gay. Né? Então, isso ainda é pior dentro da nossa sociedade. Então, o Brasil, ele tem essa crise que eu discordo do Gilberto de Menstein. Eu acho que nós sempre tivemos essa crise, desde a história do nosso país. A gente pega um livro como o da Ana Miranda, ela escreve o livro Boca do Inferno. E lá em Boca do Inferno, ela mostra como as coisas funcionavam no Brasil. Famílias que vinham da Europa e que recebiam cargos do rei perseguiam as famílias inimigas cujas tretas já haviam lá na Europa. Então era muito comum, por exemplo, Isso é que é Gregório de ranço, né? Matos Guerra, o ranço histórico. Então era muito comum Gregório de Matos Guerra ter que adular determinados poderosos da Bahia para que ele não fosse preso ou outras pessoas da família não fossem perseguidas, porque o rei colocou no poder um determinado político que era inimigo da família dele. Uhum. Então, é impossível entender O patrimonialismo, o né? patrimonialismo, que já é antigo isso. Então, sempre foi assim. Então, o Brasil ele foi se montando em cima de uma estrutura social fundamentada em leis e em comportamentos que regulavam principalmente o pobre, o escravo, a mulher. Então, as nossas leis, elas se tornaram quase que manuais de restrição, de prisão, de cadeia, de censura, de controle. silenciamento de tipos marginalizados ou dito as minorias. Uhum. E aí, no final das contas, como sempre o interesse próprio desses grupos se fez valer, o Brasil se tornou esse país onde não existe, segundo o professor Milton Santos, onde não existe interesse pela busca do direito. Existe mais o interesse pela busca do privilégio. Sim, Não é? exato. Então, tudo que se criou não é para se ter direito, é para se ter privilégio. Os racistas, eles se sentem incomodados. Os machistas se sentem incomodados, os homofóbicos se sentem incomodados, porque eles não estão interessados no cumprimento do direito, no cumprimento da lei. Eles estão incomodados porque eles se sentem perdendo o privilégio deles. E é isso que deve estar na base dos problemas hoje do nosso país. Enquanto tivermos brasileiros que não querem cumprir
aquilo que nós poderíamos dizer direito do outro, nós ainda teremos esses problemas de cumprimento. E não teremos cidadania. E não teremos cidadania. E aí, quando a gente toca a questão do racismo, isso é pior. E por quê? Porque, inevitavelmente, o preto é, para a nossa cultura, algo lamentável. É lamentável ser preto. Não é? Então, toda a estrutura social, ela só pode ser entendida em cima de um conjunto de padrão de beleza. A literatura é o único caminho que pode ajudar o jovem a entender isso. Né? Então, quando você começa a ler, por exemplo, o romantismo, né? Era virgem na espuma que se banhava na espuma do mar, era branca, pálida, feita ao próprio luar, era virgem dos meus sonhos, que nos meus sonhos ia e se esquecia, e como a gásia branca entre as névoas e as gazas, ela assim enfim se erguia, e como um anjo de asas brancas sobre o céu estrelado, e assim vai. Então, você tem o branco, a brancura, a brancura, a brancura, a brancura, a brancura. Então, toda a tradição cultural, literária e artística está fundamentada na brancura, o que a gente chama no movimento de branquitude. Uhum. Né? A gente chama no movimento negro, a gente chama de branquitude, em oposição à negritude. Então, por que a gente tem que pensar a negritude? A gente tem que pensar a branquitude. Então, tudo que você pega hoje como modelo é inevitavelmente situado na Europa. Vamos citar alguns exemplos do racismo estrutural. Pedro está morando no exterior. Onde Pedro está morando? Tic-tac, tic-tac. Pedro está morando no exterior. É mesmo? Pense em um país em que Pedro está morando no exterior. Eu não vou dizer aqui que as pessoas irão imaginar que ele esteja em um país que não seja na Europa ou nos Estados Unidos. Então, morar no exterior é, para a maioria, ou você está na Europa, ou você está nos Estados Unidos. Se você estiver fora desse eixo, e o que é que ele foi fazer lá? Então, missão, veja, né? Foi em missão. Foi em missão. Então, ele é um missionário. Né? Então, a gente pensa no topo, a gente pensa no melhor. A gente pensa naquilo que, obviamente, vai nos dar aquela sensação de felicidade plena, em que você se sente encaixado culturalmente, em que você realmente consegue preencher todos os critérios de um homem ou de uma mulher de sucesso, dentro de um padrão de beleza. Então, a literatura e as artes, ela mostra como o racismo estrutural ele foi sendo construído. Mesmo que o artista não seja racista. Porque o racismo estrutural ele tem um traço. O racismo estrutural ele está na fala, ele está no gesto, ele está no comportamento, nos hábitos, mas ele não quer dizer que você tenha consciência disso.